Membros da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa fizeram um levantamento dos problemas que afetam moradores do município de Iranduba. No último fim de semana, o Cecote fez entrega do novo regimento interno da Câmara Municipal e a nova lei orgânica do município de Apuí. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver, no dia da alfabetização no Brasil, o presidente da Comissão de Educação da ALEAM participa de seminário com o tema Alfabetização. Aqui temos e aqui queremos. E ainda, jornalista da TV Assembleia, Priscila Sena, está entre as 5 finalistas do Prêmio Milton Cordeiro, na categoria Telejornalismo, com a matéria sobre a exploração da silvinita, o ouro amazonense. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 17 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O terceiro município a ser visitado pelos membros da CPI da Telefonia foi Iranduba, a 27 quilômetros da capital. Os parlamentares realizaram uma audiência pública no município para fazer um levantamento dos principais problemas enfrentados no sistema de comunicação do local. Após visita aos municípios de Novo Airão e Manacapuru, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a situação do serviço de telefonia no estado estiveram em Iranduba. O município é o mais próximo da capital e faz parte da região metropolitana de Manaus. Porém, mesmo com a proximidade, os habitantes relatam problemas semelhantes aos enfrentados por cidades mais distantes. A Câmara Municipal foi o local escolhido para receber uma audiência pública para discutir a situação. Teremos esta reunião aqui na Câmara para debater também os assuntos voltados para a comunicação. Mas como é vivenciado por nós, principalmente a telefonia fixa, essa realmente deixa muito a desejar. Não muito diferente da telefonia móvel, que o celular também não está funcionando. E a internet, essa aí nem se fala. Esperamos colher informações aqui para aprofundarmos no trabalho de levantamento da ineficiência da comunicação aqui no nosso estado do Amazonas. O povo de Iranduba fica realmente muito grato num momento como este, porque é um momento que nós teremos a oportunidade de colocarmos a deficiência da telefonia móvel, da telefonia fixa e da internet em nosso município, principalmente dada a proximidade do nosso município à cidade de Manaus, né? Então, nós aqui estamos esperançosos que a partir deste momento, né, a partir de hoje, na realidade, o município de Iranduba seja realmente notado, seja percebido em relação a essa deficiência da telefonia aqui no município de Iranduba. Os membros da CPI acompanharam o relato dos moradores, que expuseram os efeitos negativos decorrentes da má prestação do serviço de telefonia. A falta do sinal de telefonia móvel na estrada que dá acesso ao município prejudica o atendimento no caso de acidentes de trânsito, e a inexistência de internet impede o registro de ocorrências policiais na comunidade do Cacau Pireira. Onde que a gente está colhendo essas informações, essas reclamações da população, para que a gente possa fazer um relatório robusto, condensado de todas essas falhas. Eu acho que a gente está prestando um grande serviço à população, ao Estado, com essas investigações, e esperando que a gente, depois de pronto o relatório, que a gente espera até final de dezembro, já de apresentar isso, possamos fazer uma grande reunião com o patrocínio da Unali, em todas as assembleias que fizeram o CPI, e mostrar para o Congresso Nacional de que é preciso mudar alguma coisa, né? No interior do estado do Amazonas praticamente não existe internet, não dá para falar de internet no interior do estado. O que existe é muito precário, principalmente internet via rádio, com bandas muito pequenas e com uma capacidade de atendimento absolutamente limitada. O que causa não só prejuízos domésticos, mas causa muito prejuízo para a economia desses municípios. As relações comerciais entre os comerciantes e seus fornecedores geralmente se dão pela internet, e a partir do ano que vem nós teremos um problema ainda mais grave, que é a obrigatoriedade, a partir de junho, de todo mundo emitir nota fiscal eletrônica para o consumidor.
como emitir nota fiscal eletrônica para o consumidor sem internet. Os irandubenses também denunciaram a falta de telefonia fixa nas comunidades rurais do município, contrariando a legislação. Comunidades onde tem posto de saúde, onde tem escola, comunidade de área indígena tem que ter telefone público. E a grande maioria das comunidades não tem. E comunidade acima de 100 habitantes. Por outro lado, e eu tenho recebido inúmeras denúncias em relação a isso, as comunidades ficam 60, 70 dias sem o serviço de telefonia, porque dá problema e a empresa não faz manutenção. E o que a legislação determina? Que deu problema, em até 5 dias a empresa tem que manter esse telefone funcionando. Os dados coletados durante a audiência pública farão parte do relatório da CPI e os habitantes que prestaram depoimentos irão figurar como testemunhas. O prefeito de Iranduba, Schnaik Medeiros, afirma que o Executivo Municipal irá fornecer mais informações para embasar o relatório final da CPI. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Marcos Rota, afirma que a coleta de informações do interior do Estado é fundamental para o sucesso da CPI. Nós estamos percorrendo o maior número de municípios possível para ouvirmos os representantes dos municípios, as nossas autoridades, as comunidades de uma maneira geral, a prefeitura, representantes, lideranças e principalmente os consumidores. Eu acho que é a maneira que nós encontramos da CPI para que juntos a gente possa ter o maior número de informações possível para que possam essas informações subsidiar os nossos relatórios. A próxima audiência será realizada no dia 19 de setembro, no município de Careiro Castanho, e deve reunir também os habitantes dos municípios próximos para debater a questão. A Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, CECOT, fez a entrega no último final de semana do novo regimento interno da Câmara Municipal e a nova lei orgânica do município de Apuí. Os documentos foram totalmente revisados e atualizados de acordo com a Constituição Federal e a Carta Magna do Estado. O objetivo é modernizar e dinamizar o Legislativo Municipal. Em sessão solene, no plenário Luiz Carlos Caetano dos Santos, na Câmara Municipal de Apuí, o Centro de Cooperação Técnica do Interior, CECOT, entregou a nova Lei Orgânica de Apuí e o novo regimento interno da Câmara Municipal. Ao todo foram alteradas 80 leis que visam beneficiar a população apuiense. Os deputados Cabo Maciel e Luiz Castro representaram a Assembleia durante o evento. As autoridades ressaltaram a importância desse tipo de trabalho realizado pelo CECOT. Com certeza vai trazer uma nova dinâmica, né? Que essa reformulação ela dá suporte para os nossos projetos, para os nossos trabalhos. O CECOT hoje, criado pela Assembleia, dá esse suporte jurídico, dá essa sustentabilidade e Apuí faz história hoje aqui na Câmara Municipal. A população ganha, o Executivo ganha, o Legislativo ganha. O deputado estadual Luiz Castro destacou o caráter constitucional dos novos documentos. O objetivo é levar benefícios à população de Apuí. A lei orgânica de Apuí hoje já está plenamente atualizada conforme a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Inclusive incorporou elementos da atualização da própria Constituição Estadual, que ocorreu a partir de um trabalho do qual eu participei com outros parlamentares o ano passado e que foi referendado, que foi promulgado esse ano. Portanto, ela é a lei orgânica mais atualizada de todo o interior do Estado. Ela baliza juridicamente as políticas públicas do município e faz com que os próprios vereadores tenham maior facilidade de trabalhar as suas propostas, o seu processo legislativo, a sua fiscalização em cima de uma realidade que mudou, que é dinâmica e que hoje está contemplada na nova lei orgânica. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas legislativas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. No dia em que se comemora a alfabetização no Brasil, foi dado um importante passo para a melhoria da qualidade de ensino das escolas da rede pública do Amazonas. Com o tema Alfabetização, aqui temos e aqui queremos, um seminário debateu o assunto com autoridades ligadas ao setor. A iniciativa das discussões foi do presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Sidney Leite. Com professores e representantes de órgãos ligados à educação,
o objetivo do seminário foi discutir questões relacionadas à alfabetização. Pontos fundamentais para superar desafios do aprendizado foram levantados pelos participantes. Esse debate é um marco inicial para que nós possamos trabalhar políticas e reafirmar um pacto, já que nós vamos ter aí a discussão do Plano Estadual de Educação, para nós enfrentarmos o desafio e garantir a alfabetização das nossas crianças na idade certa. E o outro é enfrentar o desafio de inúmeros analfabetos em fase adulta que ainda temos no estado do Amazonas. Para o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputado Sidney Leite, o levantamento do Ministério da Educação, que indica que 36% dos jovens são analfabetos funcionais, é uma prova de que medidas precisam ser tomadas. O índice de crianças em idade séria e crianças que ainda não sabem ler e escrever de forma correta é muito alto. E isso nos preocupa. Por isso esse debate, por isso a preocupação. Hoje nós temos dado que no Brasil, 36% dos jovens que concluem o ensino médio são analfabetos funcionais. Ou seja, não sabem ler e escrever direito, não sabem fazer as 4 operações. Então esse é um desafio que nós temos e precisamos avançar, porque se nós não garantirmos a devida alfabetização, esse jovem vai chegar à universidade e terá sempre essa dificuldade de não ter aprendido a ler e escrever corretamente e fazer as 4 operações. A vereadora Terezinha Ruiz ressaltou a importância de se cobrar dos representantes políticos ações que visem melhorar a educação. A parlamentar destacou 2 principais pontos para o aprimoramento do ensino. Primeiro, nós precisamos preparar os professores para trabalhar a alfabetização desde a educação infantil, desde os 3, 4 anos. Não são todos que têm essa dinâmica, alguns se adaptam melhor ao ensino básico. E segundo, preparar nossas salas de aula, colocar menos alunos, melhorar a infraestrutura e a parte pedagógica de fato ser dinâmica para que eles cheguem no letramento já bastante amadurecido dentro desse processo de alfabetização. Uma das palestrantes do seminário, a professora Raiolanda Camargo, afirmou que o processo de educação na esfera pública precisa ser cada vez mais debatido. Para ela, o conceito de alfabetização mudou e é preciso dar condições para que se obtenha êxito. Quando você fala de alfabetização, você tem que pensar também nos condicionantes sociais. Nós temos aí uma escola que se diz para todos, mas muitas vezes não oferece condições para que essa criança permaneça na sala de aula, né? E o entendimento também de que o conceito de alfabetização ele é um conceito que está sempre em movimento. Hoje nós temos uma sociedade que cobra cada vez mais a formação de leitores e produtores de textos, né? Mas muitas das práticas existentes ainda nas nossas salas de aula são práticas ainda do século XVIII, do século XIX, né? Então, passa também pela desconstrução aí de paradigmas mesmo. Então, a gente está aqui realmente querendo discutir, né, para que a gente possa construir um novo olhar sobre a alfabetização. A educação é essencial para o progresso de uma sociedade e todas as ações relacionadas à melhoria da qualidade de ensino são válidas. Possibilitar a conquista de mais espaços pelas mulheres nos locais onde se tomam decisões para o país, essa foi a principal temática do Congresso das Mulheres de Carreira Jurídica. A deputada Conceição Sampaio participou do evento, que também contou com a presença da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. A palavra empoderar tem se tornado frequente em diversas discussões. Ela se trata de conquista de espaços, principalmente no sistema dos 3 poderes, onde se direcionam os rumos para o país. Visando discutir o empoderamento das mulheres e formas de combater as desigualdades de gênero, foi realizado em Manaus o 21º Congresso Nacional das Mulheres de Carreira Jurídica. O evento acontece anualmente, mas desde 2005, Manaus não sediava esse encontro. E para a edição deste ano, mais de 200 mulheres se inscreveram, entre magistradas, promotoras e advogadas de todo o Brasil. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, tratou sobre o tema principal do evento durante palestra ministrada. A questão do empoderamento da mulher é uma questão que a ONU tomou para si. A partir de 2011, ela criou exatamente um movimento onde ela está estudando para alavancar o empoderamento da mulher,
que é exatamente a incursão das mulheres nos espaços onde são tomadas decisões. Para a presidente da Comissão Amazonense da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Gláucia Soares, que organizou o evento, os debates realizados contribuem para o aprimoramento de quem trabalha na área jurídica. As conferências estão realmente trazendo contribuições maravilhosas, né, com experiências, com conhecimento de pessoas que têm essa cátedra, esse gabarito, esse elevado conhecimento jurídico e que nós estamos podendo compartilhar dessas reflexões com a questão da mulher nesse nosso cenário brasileiro, né, essas conquistas, esses avanços. A deputada Conceição Sampaio esteve presente no Congresso e falou da importância do Poder Legislativo acompanhar as ações do Judiciário. Nós entendemos essa boa relação que é prevista na República, justamente os poderes são independentes, mas precisam serem harmônicos. E nós estamos aqui justamente, primeiro, para reconhecer o trabalho do Poder Judiciário, para reconhecer o trabalho da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, na pessoa da desembargadora Liana Mendonça. Na ocasião, a parlamentar lembrou ainda os desafios que a mulher enfrenta para ganhar mais espaço na política. Veja a seguir, jornalista Priscila Sena, da TV Assembleia, é finalista do Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo, com matéria sobre a exploração da silvinita. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Esse é o Conecte-se. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se. Roda. No Conecte-se de hoje, você vai conhecer o canal de saúde e bem-estar da EMS Genéricos. Conecte-se. Você que se preocupa com a saúde certamente irá se interessar pelo canal da EMS Genéricos. A empresa EMS, que é o maior laboratório farmacêutico brasileiro, criou um site específico para temas relacionados à saúde. No portal, além de conferir entrevistas com médicos de diferentes especialidades, abordando temas relevantes à população, você também tem dicas de bem-estar. Poderá conferir pequenos vídeos com orientações de como preservar a saúde, benefícios da prática esportiva, alimentação equilibrada, dicas de prevenção de doenças como problemas cardiovasculares e viroses. A iniciativa complementa outras ações de comunicação da marca com a sociedade, como o blog Sua Vida Mais Azul, que traz dicas de saúde e bem-estar, além das redes sociais, Twitter e Facebook, que diariamente informam os internautas sobre assuntos de interesse público. Na aba Genéricos EMS, você encontra, além do catálogo de produtos da empresa, dicas de como identificar um medicamento genérico, conhece o programa Farmácias Populares e curiosidades sobre medicamentos genéricos. Já na aba Sua Vida Mais Azul, você pode clicar nos links Cuide-se, no qual você tem acesso aos estudos mais recentes relacionados à saúde. Sustentabilidade, que tem dicas de preservação do meio ambiente, utilização dos recursos naturais, cuidados necessários para o correto descarte de medicamentos vencidos e reaproveitamento de resíduos orgânicos. A aba Saúde da Mulher traz uma ala exclusiva para o público feminino com dicas de como amenizar os sintomas da menopausa, métodos contraceptivos, endometriose, infertilidade, tensão pré-menstrual e consequências do tabagismo. No link A Melhor Idade, você conhece um pouco mais das doenças relacionadas ao público da melhor idade, dicas de exercícios físicos e a importância da integração dos mais velhos junto à família.
E na aba EMS Genéricos, você encontra vídeos curtos com no máximo 4 minutos de duração, nos quais você confere dicas para prevenir o envelhecimento precoce, benefícios de noites de sono bem dormidas, acne e estresse. No site, você também encontra um canal de busca especial, no qual você digita o nome de qualquer medicamento e descobre se ele possui um genérico. Para conhecer o site, basta acessar www.emsgenericos.com.br. E uma pesquisa nacional de saúde vai traçar um diagnóstico do setor no Brasil. Exames laboratoriais serão realizados em todas as regiões do país. O resultado permitirá uma avaliação mais ampla e um melhor planejamento das ações estratégicas e políticas públicas. A primeira parte da pesquisa começou no dia 12 de agosto com a realização de entrevistas sobre doenças e medidas antropométricas, incluindo pressão arterial. No que consiste a parte de laboratório, o estudo será feito por meio de uma parceria entre o IBGE, o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês. O objetivo é avaliar a incidência de doenças como diabetes, hipertensão, anemia, colesterol alto, obesidade, dengue, entre outras. Quando nós temos um levantamento, um diagnóstico das condições de saúde do povo brasileiro de forma, vamos dizer assim, preventiva, eu consigo trabalhar políticas públicas voltadas para a saúde que fazem com que estes eventuais ou possíveis pacientes do futuro que eles não adoeçam. De acordo com o assessor médico para infectologia do renomado Instituto Fleury Medicina e Saúde, Celso Granato, o resultado do cruzamento dos dados permitirá um encaminhamento correto com ações preventivas do modo de vida da população e de sua saúde. O deputado Vicente Lopes reiterou a importância de se fazer essa ampla pesquisa da saúde do brasileiro. À medida que nós identificamos aqueles possíveis pacientes que poderão desenvolver uma doença no futuro, e quando nós começamos, quando eu falo nós, eu estou falando do Estado, o Ministério da Saúde, atua para evitar esta doença, nós estamos tirando dos leitos hospitalares e estamos tirando pessoas que poderiam sair do INSS por uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo por auxílio-doença para a sua vida de trabalho normal. Para Vicente Lopes, o Brasil abre os olhos e começa a priorizar a medicina preventiva. O Brasil começa a fazer algo que os outros países já fazem há mais de um século, que é exatamente priorizar não a saúde curativa, mas a saúde preventiva, ou seja, é muito melhor, é muito mais barato, é muito mais grandioso se prevenir a doença do que você tratar. O Ministério da Saúde é responsável por coordenar todas as ações da pesquisa, desde a concepção aos temas a serem levantados. A pesquisa é importante para o futuro das políticas públicas de saúde. Ouro Amazonense, um novo polo de desenvolvimento para o Estado. Apostando nesse tema e na nova alternativa econômica para o Amazonas, a jornalista Priscila Sena, da TV Assembleia, está entre os 5 finalistas do Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo 2013. É a primeira vez que a TV Legislativa participa de uma premiação. Essa produção, que trata da exploração da silvinita, mostra também o trabalho do presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos. Com mais de uma década de existência, a TV ALEAN é um canal segmentado para os trabalhos legislativos do Amazonas. E mesmo veiculando matérias sobre as atividades parlamentares amazonenses, a TV também mostra as diversidades encontradas pelos municípios. Em maio desse ano, o jornal ALEAN Notícias veiculou uma reportagem da jornalista Priscila Sena, que abordou a descoberta da silvinita em 7 municípios do Amazonas, um possível novo polo de desenvolvimento econômico para o Estado. A reportagem ganhou destaque e está entre os 5 finalistas do Prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo, com o tema Ouro Amazonense. Esse é o primeiro trabalho realizado pela TV ALEAN que se classifica entre os finalistas do concurso. Na matéria,
Priscila Sena, servidora efetiva da Alean, faz um balanço do principal polo de desenvolvimento econômico do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, que emprega mais de 100 mil trabalhadores e que no ano passado movimentou mais de 7 bilhões de reais. De acordo com a reportagem, a descoberta dos múltiplos minérios, entre eles a silvinita, nas terras amazonenses, pode gerar uma nova alternativa econômica para o Estado. A repórter destacou a importância do trabalho realizado pela equipe da TV Alean, pelo reconhecimento de se classificar em um dos maiores prêmios de jornalismo do Amazonas. É o reconhecimento do trabalho da equipe aqui da TV Assembleia, que tem o compromisso de divulgar não só as atividades dos parlamentares, mas também de destacar assuntos relevantes para a sociedade, como é o caso da exploração da silvinita, que se sair do papel realmente irá modificar, melhorar economicamente, não só os 7 municípios por onde passa a rota de exploração, mas todo o país. O diretor de comunicação da TV Alean, Cláudio Barbosa, parabenizou a equipe e lembrou que o trabalho de um jornalista ser reconhecido por uma matéria, como é o caso da reportagem em destaque, deve se valer pela coletividade de todos da TV. E é o resultado de um trabalho coletivo, como eu falei a princípio. Eu não acredito em ações isoladas. Eu acho que na vida, seja no jornalismo ou seja em outras funções, você deve trabalhar o coletivo. Da nossa área, na comunicação principalmente, eu que tive a experiência de passar em jornais e por emissora de TV, eu sempre procurei fazer do trabalho em grupo a melhor forma de atingir o objetivo. Então, eu acho que eu aproveito o momento para dar os parabéns à equipe que está selecionada. Estou torcendo pelo resultado, mas, independente disso, eu acho que já é o motivo de comemorarmos estarmos entre os melhores. A premiação ocorrerá na próxima sexta-feira, na última noite do 19º Seminário Telejornalismo da Amazônia, promovido pela Fundação Rede Amazônica, no Auditório Estúdio 5, bairro Japim, Zona Sul de Manaus. E nós estamos na torcida. A Assembleia Legislativa do Amazonas cedia a 2ª edição do Fórum Evangélico Nacional. Durante o encontro, que teve a participação do deputado Francisco Souza, que discutiu o tema com a descriminalização das drogas, o aborto e os desafios da igreja na sociedade moderna. Contando com a participação de aproximadamente 320 pessoas, o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, a FENASP, foi realizada durante o último final de semana na sede da Assembleia Legislativa. O evento reuniu diversas lideranças religiosas para debater assuntos de temas relevantes à sociedade. O coordenador nacional do FENASP, deputado pelo PSC de Sergipe, Antônio dos Santos, explica um pouco mais sobre o fórum. É o 2º congresso realizado aqui em Manaus, e ele traz mais informações sobre as estratégias e a importância do parlamentar evangélico atuar diretamente nos parlamentos. O deputado amazonense Francisco Souza explica os motivos de apoiar a realização do evento na Assembleia Legislativa. O FENASP tem o objetivo de alcançar a sociedade e fazer com que a sociedade participe de debates que têm a ver com o nosso dia a dia, focando sempre a família, que é a célula máter da sociedade. O presidente nacional do Fórum falou como os temas são escolhidos para o debate. Você vê os índices tão altos de pedofilia, de abuso sexual infantil, toda essas problemáticas que envolvem a sociedade acaba refletindo diretamente na família, ou seja, a família sendo afetada, a sociedade está afetada. Então é importante que a sociedade tenha as informações corretas, é importante despertar a consciência do cidadão, como ele pode contribuir, de que maneira pode haver uma ação estratégica, verticalizada no poder público. Outro tema que também foi exposto durante o encontro foi a atuação dos políticos evangélicos no parlamento. Os parlamentares evangélicos estão totalmente envolvidos nesta luta em defesa da vida, da família, da liberdade religiosa, lutando contra as drogas. É de fundamental importância. Uma das palestras que mobilizou bastante a participação dos inscritos foi o que discutiu sobre a descriminalização das drogas, ministrada pela psicóloga Marisa Lobo. A especialista apresentou sobre os efeitos nocivos dessas substâncias e ainda sobre o movimento, coordenado por ela, chamado Maconha Não, que luta contra a legalização da droga. A classe política e a população brasileira estão à expectativa do voto do ministro Celso de Mello, que vai decidir se haverá um novo julgamento do Mensalão. E o Congresso deve se reunir hoje, terça-feira,
para exame de vetos presidenciais a 7 projetos de lei. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar, com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O julgamento dos recursos apresentados pelos condenados no processo do Mensalão gerou discussão no Senado Federal. Se os embargos infringentes forem aceitos, os condenados terão direito a um novo julgamento. Até agora, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal acataram os recursos e 5 ministros votaram contra, ficando para a próxima quarta-feira o voto de desempate do ministro Celso de Mello. Como no ano passado ele defendeu a validade desse tipo de recurso, muitos acreditam que o ministro será favorável a um novo julgamento. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o resultado afetará a confiança dos brasileiros na justiça. Ana Amélia disse esperar que o STF confirme que as manifestações das ruas não foram em vão. Espera-se justiça, realidade, franqueza, transparência. O Brasil e o mundo estão atentos a esta grande e complexa questão, afirmou a senadora. Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, avaliou que o fato de terem sido condenados por unanimidade pelo STF torna inconstitucional a adoção do duplo grau de jurisdição. Ele ressaltou que o processo do Mensalão foi discutido em 50 sessões no STF e, na hipótese de recomeçar onde não pode terminar, o ministro sozinho vai decidir o destino só dos condenados, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal, afirmou o ministro. Em parte ao discurso da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, sobre as reservas de silvinita existentes no Amazonas, o senador Eduardo Braga disse em discurso no Senado que o Brasil gasta anualmente 8 bilhões de reais comprando potássio do exterior para abastecer a economia nacional. Segundo o senador, com a possibilidade de transformar silvinita em potássio, o Brasil seria autossuficiente, por exemplo, na área de fertilizantes para o agronegócio, que tem o potássio como um dos seus principais componentes. De acordo com Braga, a exploração das reservas de silvinita no Amazonas abriria uma janela de oportunidades para a indústria de transformação no estado. O Congresso deve se reunir amanhã para exame de vetos presidenciais a 7 projetos de lei. A sessão faz parte do esforço concentrado do Senado, que de hoje a sexta-feira também votará temas como a mini-reforma eleitoral, o fim do voto secreto no Poder Legislativo e a PEC da música. No caso dos vetos, o que é considerado mais polêmico barra totalmente o projeto de lei do Senado, que extingue a multa rescisória de 10% sobre o saldo de fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, pago pelos empregadores ao governo nos casos de demissões sem justa causa. Na semana passada, em visita ao presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, a ministra das Relações Institucionais, Deli Salvati, disse estar confiante na manutenção dos vetos presidenciais. A possibilidade de derrubada do veto à PEC 198 de 2007 é o que mais preocupa o Executivo. O governo alega que a extinção da cobrança geraria impacto superior a 3 bilhões de reais por ano no FGTS, com a consequente diminuição de investimentos e programas sociais e de infraestrutura. E vai à sanção presidencial o projeto de lei de conversão resultante na medida provisória que concede incentivos tributários aos produtores de etanol e à indústria química. O projeto foi aprovado com 2 emendas apresentadas pelo senador Eduardo Braga para prorrogar os incentivos fiscais previstos em lei. Entre outros itens, as leis garantem isenção de 75% do imposto de renda de setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e prorroga a vigência de projetos que estimulem a produção de bens que usem produtos regionais nas áreas de abrangência da Amazônia Ocidental e da Zona Franca de Manaus. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.